gente. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Tirando hoje o dia da terça-feira, que é o dia da Fala com o Especialista, né? E eu vou tentar passar para vocês um pouquinho da minha experiência aqui na Demicon, com esse assunto que a gente ouve falar bastante durante os vídeos, as conferências, mas a gente não tem muito acesso a ela, porque no dia a dia a gente acaba que nem se depara com situações como essa. Então, assim, em primeiro lugar, eu queria me apresentar, né, para todo mundo, formalmente, né, quer dizer, eu sou o Visconde, trabalho aqui na Demicon tem 7 meses. Durante esses 7 meses, sim, eu tive a possibilidade de sentar do lado das cabeças, das melhores cabeças dessa empresa. Eu tenho certeza absoluta disso. E assim, eu consegui, e estou conseguindo captar um pouquinho do melhor de cada um. Como o Beris falou no outro dia, para você modelar, você vai pegando um pouquinho de cada um e vai tentando modelar, né, dentro da tua personalidade e com aquelas coisas, os acertos com aquelas pessoas que você acha que você pode se encaixar. Então, assim, desde que eu estou aqui, eu ouço falar em assunção de dívida. Oferece uma assunção, oferece uma contemplada. E aquilo, assim, sempre ficou na minha... assunção, artigo 200 do 299 do Código Civil. A Demicon é a única administradora que faz. Mas, assim, em tese e na vida real, o que é uma assunção de dívida? Então, assunção de dívida, em termos gerais, de acordo com o Tribunal Superior, o TJ de São Paulo, é um negócio jurídico que o credor transmite para outra pessoa o crédito que ele tem numa relação jurídica existente. Ou seja, é a troca de devedor. E essa troca de devedor, ela deve ser feita necessariamente com a anuência do credor. Por quê? Existem relações jurídicas de aprovação de ficha, e garantias e condições que foram analisadas por uma operação, por alguém que analisou o crédito dessa operação financeira, que o novo devedor, que está assumindo o polo passivo daquela obrigação, ele também tem que cumprir. E isso não quer dizer que as exceções atribuídas a ele, devedor antigo, tenham que ser necessariamente atribuídas ao devedor novo. Cada pessoa um tipo de análise, senão todos nós teríamos o mesmo história de crédito, teríamos as oportunidades de crédito dos bancos, né? Então, em função disso, o Código Civil ele prevê os artigos 299 a 303, que eu deixei elencados aqui, né? A 299, aqui ele fala com o assentimento expresso do devedor primitivo, vai se considerar extinta, ou seja, uma vez que a assunção de dívida por um terceiro, o antigo devedor se vê desobrigado, né? E aí o que acontece? Em função disso, a gente, na Demicon é necessariamente, por essência, há mais de 30 anos, uma administradora de consórcio. E pelo fato dela ser uma administradora de consórcio, o nosso core business é consórcio. Mas isso não quer dizer que a Demicon também não realiza operações de tesouraria, da mesma maneira que grandes empresas e bancos também fazem, beleza? Então, o que é uma operação de tesouraria? É onde você negocia e controla as aplicações do recurso financeiro da empresa, do banco. Por exemplo, como a gente cansa de falar para os nossos clientes, a gente não fala, deveria estar falando, o banco ele não empresta para a Fernanda o dinheiro da tesouraria do banco. O banco vai emprestar para a Fernanda o dinheiro da Giovana. O banco não empresta para a Andressa o dinheiro da tesouraria do banco, empresta o dinheiro do Rafael que está lá aplicado. Então, assim, as operações de tesouraria, as empresas procuram alavancar os seus recursos que eles já têm do balanço patrimonial em operações de compra de imóveis, operações de renda fixa, de investimento em bolsa, investimento em criptomoedas, né? Todos ativos
que vão gerar recursos. Qual é o core business de um banco? É emprestar dinheiro dos outros para terceiros. E ele ganha, obviamente, o que é os juros? Os juros é o custo do dinheiro. Da mesma maneira que aqui, quanto que custa o dinheiro do banco emprestar? O dinheiro tem um custo no mercado, que é o CDI. Então quando o banco empresta um dinheiro, ele empresta um dinheiro a CDI mais alguma coisa, que é o spread bancário, onde ele ganha. A Ademicon, guardadas as devidas proporções, ela faz mais ou menos a mesma coisa, só que o custo de captação do dinheiro da Ademicon é zero, ou tende a zero. Que é óbvio, tem despesa operacional, mas o custo de captação desse dinheiro tende a zero. Por que ele tende a zero? Porque somos todos de um mesmo grupo que contribuímos mensalmente. O patrimônio daquele grupo serve para que sejam adquiridos bens móveis ou imóveis, e todo o patrimônio arrecadado no mês é distribuído para os participantes do grupo. Aonde a Ademicon ganha dinheiro? Na gestão. Ela faz o meio campo desse dinheiro. Então ela cria grupo, ela administra a cota, ela faz a gestão financeira do recurso, ela gere os resultados do sorteio. Então uma série de atribuições que a Ademicon tem, ela vai cobrar o quê? A taxa de administração. Muito bem, vai prestar atenção. Então, gente, isso para vocês entenderem o que é uma operação de tesouraria. Então, a tesouraria, ela desempenha um papel crucial, e ela vai garantir que a empresa tenha fundos necessários para operar de forma eficaz e cumprir as obrigações financeiras. Ela vai pagar fornecedores, funcionários, ela vai garantir a fluidez, a liquidez, vai supervisionar investimentos, e quais são as operações financeiras? Contas a receber, contas a pagar, administração do fluxo de caixa, captação e aplicação de recursos financeiros, como eu acabei de falar. Beleza? Então, aqui na Ademicon, as operações de tesouraria, como são o nosso banco de cartas contempladas e a assunção de dívida, o banco de assunção de dívida, não é quitação de dívida e cota, é uma transferência de ganho operacional, de acordo com o cenário do mercado, que ela varia, vai depender de uma série de indexadores externos para você chegar no número correto. Valor do imóvel, localização, avaliação, disponibilidade do cliente, tudo isso a gente vai falar. Então, o processo é uma operação estritamente comercial. A Ademicon ela faz novamente intermediação. Tá? O cliente declara que não está vendendo imóvel de operação. Tá? No caso do que você vai perceber que nos casos de assunção de dívida, para que isso aconteça, é necessário que haja uma garantia real. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que está acontecendo, a operação real que a gente está fazendo nesse exato momento. O cliente fez um consórcio de imóveis, está pagando o consórcio de imóveis. Só que ele tem uma necessidade de caixa muito grande, imediata. Ele tem patrimônio, mas não tem liquidez. A receita dele, que ele afere com diversos imóveis que ele tem na carteira dele, bancam as despesas financeiras dele do mês. Então ele está usando tudo o que ele recebe no mês para poder pagar as despesas do mês. Então ele está super apertado. Então, como que a gente consegue ajudar um cara desse tipo? Por quê? Se o cara está fazendo o consórcio, está pagando, ele tem a pretensão, tem o desejo que todos os consorciados da Ademicon têm de quê? Ser contemplado. Só que a gente não tem como garantir contemplação. E se o cliente não tem recurso para aportar para dar lance, fica mais difícil a gente construir uma estratégia de contemplação no curto prazo. É mais fácil construir uma estratégia de contemplação no curto prazo quando o cliente tem um capital, uma previsão de recebimento de capital para a gente poder trabalhar e construir essa estratégia. Então, uma vez que o cliente não tem isso, mas ele tem patrimônio, existem algumas opções que a gente pode oferecer ao cliente. Uma delas é a compra de carta contemplada.
no nosso aplicativo no Ava tem um Contemplay com todas as cartas disponíveis no país. Ou a assunção de dívida, ou o home equity. São as três opções que ele tem, ou o car equity, porque ele também pode ter um veículo e querer levantar recursos nesse veículo de forma rápida e imediata. Então são 4 tipos de operações de tesouraria que a gente tem na Bom que vão atender o cliente naquela objeção que é comum. Qual é? Consórcio demora. Estou sufocado. Então olha só, você desestressa o cliente com uma solução como essa. Se ele não pode pegar nenhuma dessas soluções, aí o problema não é teu, não é nosso. É o problema dele. Mas a gente tem a solução para resolver o problema dele, entendeu? Então, assim, as principais diferenças para pontuar rapidinho. A carta contemplada, é necessário que você desembolse perto de 60% do valor que você dá de entrada e recebe de volta da administradora. Muitos não têm esse aporte de 60% do valor da carta. O segundo é a assunção de dívida, onde você tem que dar cerca de 10% do valor do crédito para você poder receber o crédito, com todas as nuances que a gente vai falar no dia de hoje. E o home equity, que é uma operação onde você pega teu imóvel e oferece ele como garantia, e um banco terceirizado, que é parceiro da Bom, vai pagar até 50% do valor do teu imóvel, em crédito. Você vai alienar da mesma maneira que você faz construção, na carta contemplada. E o car equity é a mesma coisa, dependendo do ano do teu carro, vai levantar um recurso, vai alienar seu carro. Só que essas duas últimas operações, car equity e home equity, são as mais caras. Elas se equivalem às operações mais caras que os bancos fazem. A gente tem operações de assunção de dívida, que são baratíssimas comparado com o que o mercado oferece, e de carta contemplada, que também são muito baratas. Então, qual foi a solução que a gente ofereceu para o cliente? Os custos do car equity, do home equity, são todos na casa de 2% ao mês, de 2 a 3,5% ao mês. São muito caros os. Na verdade, na Decon a gente opera a 1,4 mais IPCA mesmo. Não sei o valor para essa operação especificamente, não sei, mas a gente pode conferir. Inclusive, a gente estava fazendo a reunião lá embaixo, você puxou na tabelinha, e residencial era 1,19 e comercial era 1,39. Legal, depois compartilha de novo essas informações. A cartilha do momento do cara. Então, e aí no caso, aqui a gente consegue fazer uma operação que vai desestressar o cliente, mas para isso é o que? É necessário que ele tenha pelo menos um imóvel. Então, para ele desestressar, imagina só, ele está fazendo um consórcio e um dia ele vai ser contemplado. Ele vai ter que oferecer um imóvel como garantia. Para ele fazer a operação de assunção de dívida, ele de cara já tem que oferecer um imóvel na garantia. Então a gente pressupõe que não é uma operação para qualquer um. É uma operação que vai funcionar muito bem para quem tem 2 imóveis, porque senão o cara vai assumir uma prestação enorme e vai chegar na frente e ele vai ter conflito. Pode ser que ele venha a ser contemplado e venda a contemplação dele. Mas dependendo do prazo, do momento, pode não valer a pena para a administradora comprar aquela carta contemplada. Fala. Esse procedimento ele vai funcionar para quem está comprando a assunção. Para quem está Ele vai precisar ter comprando a um assunção. imóvel e vai precisar ter 10% para pagar. Exatamente. Tá. Eu vou explicar exatamente como é que funciona o mecanismo. Mas é isso aí. Quem está comprando a assunção, você está comprando um crédito. Da mesma maneira que o cliente faz o projeto dele, compra um crédito no consórcio, ele também compra um crédito na assunção, na carta contemplada, no home equity que ele adquire, entendeu? Não, tá, porque tinha só o conhecimento do credor, né? Que ele quitava e passava para outra pessoa, essa parte. Exatamente. Sim. Porque assim, a operação de assunção de dívida, ela tem 2 lados. Muito bem colocado. Tem 2 lados. Tem o lado de quem está saindo da operação, que é o primeiro devedor,
e tem o lado de quem está entrando na operação, que é o segundo devedor. Temos a figura do credor, que é a Demicon, e a figura do banco, que faz do banco de cada estado da Demicon, onde você tem cartas de assunção de dívida disponíveis, aonde você vai poder conseguir acessar, ver o valor, todas as condições. Da mesma maneira que a gente hoje tem os grupos e as simulações no nosso CRM, também existe uma planilha que já está sendo migrada também para dentro do CRM, onde a gente vai conseguir dentro do CRM também ter acesso a essas simulações contábeis. Beleza? Então, assim, quem está saindo da operação, ele tem um saldo devedor. Como é que acontece isso? Eu dizer, um consórcio de imóveis, eu pago meu consórcio de imóveis mensalmente, e aí eu fui contemplado. Ao ser contemplado, eu adquiri um imóvel ou cedi o imóvel em garantia nas formas de aquisição, nas formas de contemplação, privatização, reforma. E aí o que acontece? Os anos se passaram e eu consegui juntar um dinheiro e resolvi quitar aquele consórcio. E a lei 11.795, que é a circular 3234 do Banco Central, facultam esse direito da quitação antecipada das suas prestações e da sua operação. Há que se falar que não há um desconto, não existe desconto. O que a gente faz? Você pega o saldo devedor do cliente, a administradora vai trazer para valor presente, e aí o cliente vai quitar esse boleto final desse valor presente. Então vamos supor, comprou um imóvel de R$ 1.000.000, pagou a metade do imóvel, tem 500 mil de saldo devedor para 10 anos. Ele quer sair da operação, tem o dinheiro, vai sugerir para a administradora fazer uma associação de dívida. Ela vai trazer aqueles 500 mil para o presente, e a partir daí vai dar um valor, talvez 250 mil, 200 mil, não sei. E aí ele vai quitar esse valor. Esse dinheiro, ele entrou para o caixa da administradora. Não era um dinheiro que estava na previsão daquele mês de receita da administradora. Então, em primeiro lugar, o que a administradora vai fazer? Uma operação de tesouraria. Ela vai alavancar capital para ela com recurso de terceiro. É diferente do patrimônio de afetação de grupo. Então, ela recebeu aqueles 200 mil. O que ela faz? Ela vai vender para o mercado. Mas quem é o mercado? A gente vai falar mais ali embaixo. O mercado é nossos clientes. Eu não ofereço a opção de sucessão de dívida, nem de carta contemplada, para quem não é cliente. Você não deve oferecer. Na pior das hipóteses de uma negociação, eu quero uma carta contemplada, beleza, quanto você quer de contemplada? Quero 500 mil. Beleza, vamos fazer uma cota de consórcio aqui agora de 500 mil, participar da primeira